Iniciamos mais um encontro que estamos fazendo da nossa jornada do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. Estamos nas terceiras moradas. No último encontro, começamos a tratar sobre a Páscoa na alma. Ou seja, lembrando que nós estamos numa morada de transição, terceiras para as quartas moradas. Nós estamos aqui, as três primeiras moradas são as moradas da via ascética, da quarta à sétima morada, moradas de via mística. Então é uma morada de transição, é uma morada de passagem. E nós começamos a apresentar um pouco do que é esse processo de Páscoa, de passagem da alma, que vai purificando, que vai sendo moldada, transformada para chegar à quarta morada. Para isso, nós vamos continuar esse encontro tratando sobre esta Páscoa e mais especificamente olhando para a própria obra de Santa Teresa, o Castelo Interior, para falar desta passagem. Então, aqueles que acompanham o nosso curso e têm o Castelo Interior poderão tomar em suas mãos esta preciosa obra, e aqui nós vamos olhar algumas realidades, alguns números importantes. Terceiras moradas, segundo capítulo, onde Santa Teresa está falando sobre a necessidade de passarmos pelas provas, de passarmos pelas dificuldades para a gente ir se purificando. Se as provas não existirem, se as dificuldades não aparecerem no nosso caminho, de fato, como que nós seremos purificados? Como que nós vamos ser provados sem enfrentarmos dificuldades? Então, as dificuldades, as securas, as imensas lutas, fracassos, doenças, perseguições, traições, sofrimentos, rebaixamentos, tudo são ocasiões privilegiadas para ir purificando o nosso coração, dominando a nossa vontade e contrariando o nosso interior. No capítulo 2 das terceiras moradas, no parágrafo 2, Santa Teresa diz assim: não encontrei, nem encontro remédio para consolar tais pessoas, a não ser mostrar-lhes grandes sentimentos de sua pena. Na verdade, causa dó vê-las sujeitas a tanta miséria. Não contradigam suas razões porque não aceitam. Na sua maneira de pensar, ajeitam-nos do modo a julgar que tudo sentem por amor a Deus. Não cai em conta de sua imperfeição, outro engano lamentável em gente não adiantada. Nós não seremos santos, né, gente, se a gente não fizer morrer algo em nós. Então é preciso morrer algo em nós. Continua Santa Teresa: muitas vezes Deus quer que seus eleitos sintam a própria miséria. Para este fim, retrai um pouco o seu favor. No mesmo instante, cai em si. Não é preciso mais para verem logo que é Deus que assim os prova. Eles compreendem suas faltas muito claramente. Às vezes, malgrado seu, maior pesar é verem-se aflito pelas coisas da terra, não muito graves, de que pelo sentimento da própria miséria. Tem gente que se aflige muito mais com as coisas deste mundo do que com a sua própria fragilidade. E às vezes coisas insignificantes, coisas que não fazem absolutamente diferença. E as pessoas estão presas a coisas tão insignificantes. Continua Santa Teresa: com as pessoas às quais me refiro, não acontece. Em seus pensamentos, canonizam o próprio modo de proceder e quero que os outros os canonizem. Aqui existe um perigo, meus irmãos. Terceiras moradas. A pessoa não cai em pecados graves, as pessoas já têm um grande processo de crescimento espiritual. Às vezes existe uma tentação de que a pessoa tem que ser canonizada, ou mesmo que as pessoas a canonizem, porque ela já está muito progredida. E aí Santa Teresa diz: quero dar alguns exemplos para que nos conheçamos e nos provemos antes que o Senhor nos prove. É de suma utilidade andarmos apercebidos e avisados antecipadamente. Então, gente, nós precisamos ficar esperto. Pare de se canonizar.
Pare de achar que você genuinamente já é um santo que precisa ser colocado no altar. Pare com essa loucura. Essa bobeira é bobeira de quem está nas terceiras moradas, achando que já merece ser santo. Então vamos lá. Como nós conhecemos se ela é santa ou não? Aí Santa Teresa diz, uma primeira coisa: se essa pessoa tiver um prejuízo material, né, de tal modo que ela perca tudo isso e falte o necessário para se manter, para sustentar a sua casa, se essa pessoa andar tão desassossegada e inquieta, como se não lhe restasse um pedaço de pão para comer, como nosso Senhor poderá pedir que deixe tudo por amor a Ele? Se a pessoa está ainda apegada aos bens, perdeu os bens, agora está desesperado, tremendo de medo, como que Jesus vai pedir para ela deixar tudo, se ainda não conseguiu deixar os bens? Aqui vem a desculpa de muitas pessoas. Sente-o porque deseja ter para dar aos pobres. Eu queria tanto ter muitos bens para poder ajudar os pobres. Em vez dessas obras de caridade, Deus prefere que eu me conforme com a sua majestade, permite e conserva a paz na minha alma, sem todavia deixar de defender meus direitos. Se alguém não faz assim, porque o Senhor não o elevou de tanto, está bem, mas entenda ao menos que lhe falta liberdade de espírito. Outra pessoa tem o suficiente para manter e até lhe sobra. Apresenta-se uma ocasião de aumentar seus haveres. Se é doação, ainda passa, mas se é para procurar novos lucros e sempre ganhar mais e mais, fique certa de que jamais subirá às moradas mais próximas do rei, ainda que tenha boa intenção, e deve ter, por se tratar de uma pessoa dada à caridade, que é uma virtude. Então, os bens às vezes vão nos cegando. Essa é uma das dificuldades. Os bens, eles vão nos fascinando. E quanto mais a pessoa tem, mais risco ela tem de querer mais. E isso fará com que ela encontre dificuldades de crescer na virtude. É preciso ter uma confiança em Deus. É preciso se abandonar em Deus. É preciso ter uma vida digna, sim, mas não é preciso muito. Então, este é um risco de Santa Teresa. Existe ainda um segundo risco, que é o risco da honra. Parágrafo 5. Dá-se o nome quando ocorre a essas pessoas que cuidam da sua honra. Gostando de favorecer a virtude perante o público, Deus muitas vezes lhes concede a graça de suportar a afronta quanto ao exterior. Faz isso para que não sofra na diminuição da reputação em que são tidas, ou talvez em atenção a serviços passados. É grande a bondade deste nosso sumo bem, mas lá por dentro fica uma inquietação tal que não conseguem dominar nem esquecer tão depressa. Veja, então você está numa circunstância em que você passa por uma humilhação, ou seja, a sua honra, o seu prestígio é colocado no chão. Talvez, imediatamente, você tenha um movimento de controle desta desordem interior. E aí você não revide, você não confronte a pessoa que porventura lhe causou aquele desconforto. No entanto, diz Santa Teresa, lá dentro da alma fica uma inquietação que essa pessoa não consegue esquecer e nem dominar depressa. Ou seja, fica ali o ressentimento, a mágoa, a raiva de que aquela pessoa me ofendeu publicamente, minha honra, o meu prestígio foi colocado no chão, e como que eu fico? Né? Veja, isso aqui é uma desordem da alma, é próprio de terceira morada. A pessoa não tem um movimento externo de revolta. Quem olha de fora vê virtude naquela pessoa, mas veja, a virtude ainda não foi alcançada na sua plenitude. Já existe virtude, porque graças a Deus ela não é um animal que
que se move por instintos e se revolta com a pessoa e já parte para cima da pessoa imediatamente, mas ainda permanece aqueles resquícios do velho homem, ou seja, daquelas desordens, que nem é pecado grave, muito menos pecado às vezes venial, somente são desordens da alma, de uma alma que ainda precisa estar num contínuo processo de purificação. Então, se ainda permanece o ressentimento, se ainda permanece um resquício de inquietação, de mágoa, é importante que essa alma continue pedindo ao Nosso Senhor que lhe dê a graça da mansidão, a graça da humildade, porque são virtudes necessárias para que neste processo aconteça de fato um crescimento. Então, aqui é importante recordar essa necessidade de um desapego, número 1, dos bens, como eu falei na primeira parte, dos bens materiais, dos bens até afetivos que porventura nós tenhamos, mas também, em segundo lugar, é preciso acontecer ali uma Páscoa também nos nossos, nas nossas honras, na estima demasiada que nós temos sobre nós mesmos, né? Às vezes uma estima em situações que causa de fato inquietação, revolta, mágoa, tristeza para com aquelas pessoas que porventura fizeram alguma coisa contra nós e que nos mancharam. Destes 2 pontos, seria importante que nós pensássemos, você que está navegando nesta grande jornada das terceiras moradas, como a Páscoa precisa acontecer aqui, seja na realidade dos bens materiais, seja por outro lado, em relação à nossa honra, à nossa imagem, a estima que nós temos com relação a nós mesmos. Isso é um processo de passagem, é um processo de purificação. Resquícios que permanecem em nós, que nos impedem de avançar na vida espiritual, precisam ser superados. Se você quer fazer essa transição para as quartas moradas, ainda é preciso lá dentro da alma superar esta inquietação que muitas vezes não conseguimos dominar, porque ainda temos uma estima muito elevada de nós mesmos e que é preciso enfrentar. Santa Teresa ainda no ponto, continua dizendo assim, no ponto 5: valha-me Deus, serão esses o que há tempo meditam os sofrimentos do Senhor, achando muito vantajoso padecer e até desejando. Imagina, a pessoa está meditando a paixão de Cristo e querendo o sofrimento de Cristo, mas quando vem uma ocasião de que a sua honra seja prostrada por terra, ela não aproveita a ocasião de se unir a Cristo. Depois, querem exigir dos outros que sejam corretos, como eles no seu modo de viver. E praz a Deus, não atribuam seus queixumes ao pesar que lhes causa a culpa alheia, considerando-os em sua imaginação como meritórios. Então aquele queixume, ai Senhor, eu fui humilhado e tal, aquilo não é mérito, aquilo não é virtude, aquilo é chorar a sua própria imagem, é chorar a si mesmo. Então não é virtude. Precisamos ainda alcançar a virtude de maneira meritória, que o Senhor nos leve de fato a crescer pela graça e nos santifique. Se estais, diz Santa Teresa, suficientemente desapegado dos bens que deixastes, aparecem algumas ocasiões na vida que não sejam tão palpáveis, das quais podereis muito bem provar e entender que sois ou não senhoras ou senhores de vossas paixões. São as ocasiões que nós vamos enfrentar que vão nos mostrar verdadeiramente, irmãos, se nós dominamos as nossas paixões ou não. São essas pequenas sutilezas, ocasiões assim que são aparentemente insignificantes, mas são elas que vão moldando e transformando o nosso coração para querer, de fato, se nós conseguimos dominar ou não a nossa vontade. Se está acontecendo de fato uma Páscoa na nossa alma, ou seja, uma passagem para a quarta morada. Por isso, se tivermos chegado a este ponto, nós alcançamos a humildade e busquemos essa virtude. Esta virtude é o remédio para todas as feridas da nossa alma.
Se somos, diz Santa Teresa, no finalzinho do ponto 6, se formos verdadeiramente humildes, virá o cirurgião que é Deus e nos restituirá a saúde, embora às vezes tarde algum tempo. Então, o cirurgião que é Deus quer fazer uma renovação na nossa alma, quer restituir a saúde, mas é preciso sermos verdadeiramente humildes para receber as visitas de Deus, que, como Santa Teresa diz, podem ser demoradas, mas elas não tardam. O Senhor vem. Que Santa Teresa de Jesus nos ajude, continuemos nesse progresso, nesse caminho espiritual, avantajando e crescendo na nossa vida espiritual. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.